Muito boa noite a todos. É com muita alegria que nós retornamos aqui na União Espírita Bezerra de Menezes, aqui na maravilhosa cidade de Mirandópolis, para nós podermos continuarmos o Evangelho, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós agradecemos ao nosso Pai bondoso, que estás nos céus, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a Jesus pelos exemplos, pelos ensinamentos deixados. E agradecemos a diretoria desta casa, agradecemos também a presença de todos, encarnados e desencarnados, pela tolerância, pela paciência e pela boa vontade em conversarmos. Nós, então, continuaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis. Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Jesus disse isso. E está lá em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Jesus disse assim: Pede e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. E se abrirá àquele que bater à porta. Continuemos. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Ou, em lhe pedindo um peixe, lhe dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, vos dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Vamos analisar. Buscai e achareis, essa máxima é muito semelhante a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. Veja, essas duas máximas são os princípios de duas leis: a lei de trabalho e a lei do progresso. Então, as duas leis, lei do trabalho e lei do progresso, satisfazem as duas necessidades da criatura humana. A primeira necessidade básica é o alimento material, aqui simbolizado como alimento material. Claro que dentro está embutido a moradia, as necessidades da vestimenta e as necessidades outras referentes às coisas materiais. Então, satisfaz essa necessidade do alimento material. E também essas duas leis, do trabalho e do progresso, satisfaz a outra necessidade, que é o alimento ao espírito, o alimento da alma. Lembremos que Jesus disse, e está lá no Evangelho segundo Mateus capítulo 4, versículo 4 também: nem só de pão vive o homem. Ou seja, Jesus sabia que nós precisávamos de pão, sim, mas além de pão precisamos do alimento da alma. E esse alimento da alma é encontrado na boa leitura, no bom filme, na boa música, na oração, na prece, no exercício da caridade, assistir uma boa palestra. Então, esses são os alimentos espiritual. Veja que buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. O progresso da humanidade individual, o progresso de um ser humano, ele é muito pequeno. O progresso dele durante a sua vida terrena é pequeno. Em alguns casos, o progresso de algumas pessoas durante a vida é tão pequeno que é desprezível, como que ela nasce e morre com pequena evolução, quase nada. Então, o progresso individual e o progresso da humanidade. Vamos observar: se o progresso individual se realiza de forma tão pequena durante uma vida, ou também de uma forma desprezível durante uma vida, como se explica
que a humanidade evoluiu. Como se explica o progresso da humanidade? Ora, se a gente analisar, além dessa pequena evolução individual, se a gente também supor que aqueles que aqui vêm na Terra, vêm pela primeira vez e depois vão embora para nunca mais voltar na Terra, como se explicaria o progresso da humanidade? Já que cada criatura nova que chegasse à Terra teria que aprender tudo novamente, teria que refazer tudo novamente. Então é necessário que exista a pré-existência, do espírito, a pré-existência da alma. Ou seja, é necessário começar a perceber que o espírito já existia antes do berço. Isso. É necessário que a gente tenha essa noção de que o espírito já existia antes do berço. E também é necessário a reexistência. É necessário que a gente exercite o entendimento de que o espírito continua existindo depois que o corpo físico tomba ao túmulo. Veja que o espírito reexistindo, ele continua e pode, numa nova oportunidade, voltar a nascer na Terra. Veja que isso explica que em cada vez que ele esteve na Terra, ele acumula, ainda que é pequeno o seu evoluir, ele acumula essa experiência e traz ao renascer. Então é necessário, é que a gente começa a perceber que realmente a reencarnação é necessária para explicar o progresso que a humanidade teve até hoje. Se a gente retirar essa pré-existência e essa reexistência do espírito, a gente não consegue explicar que a humanidade progrediu até hoje. Se Deus isentasse o ser humano do trabalho, ou seja, se nós não precisássemos trabalhar, se nós não fôssemos obrigados a trabalhar, principalmente o trabalho físico, nosso corpo atrofiaria, nossos membros se atrofiariam, nós travaríamos. Então, veja que Deus não nos isenta do trabalho físico, é uma necessidade real o trabalho físico. Também Deus não nos isenta do trabalho intelectual, porque senão ficaríamos na infância espiritual, na infância intelectual. Então é necessário sim o trabalho físico e o trabalho intelectual. O trabalho, na verdade, o trabalho físico é uma terapia ocupacional. É muito bem-vindo e a gente deve sim abraçar o trabalho com a boa vontade. Deus e os espíritos não isentam os homens das pesquisas. Nós temos sim que pesquisar para sair da infância intelectual. Então, isso é um trabalho necessário que os espíritos não vêm fazer por nós. Também não nos isentam das descobertas. Essas descobertas são necessárias. Nós temos que realizá-las, nós encarnados. Também as invenções temos que realizá-las na busca de qualidade de vida. Isso faz parte desse esforço físico e intelectual do ser humano. Por quê? Veja, se nós estivéssemos desobrigados, se nós estivéssemos isentos das pesquisas, das descobertas, das invenções, se não precisássemos do trabalho físico, se não precisássemos do trabalho intelectual, veja que a criatura mais ociosa se tornaria rica, milionária. E aquele que nunca se esforçou para aprender, para estudar, para evoluir, seria sábio. Então veja que esses dois teriam algo que não conquistaram, não tem mérito dessas duas virtudes. Aí nós vamos entender melhor, agora, sobre a pré-existência e a reexistência do espírito. O que nós vemos na Terra vamos pegar nesse início, a criatura humana já está adulta e tende à velhice até que ela realmente enfraquecida e
velha tombe ao túmulo. Depois nós vemos a criança nascer, a criança engatinhar, andar, a criança passar pela fase de infância e adolescência e se tornar um adulto. Nós observamos que entre o desencarne e a criança nascer tem um espaço vago, faltavam informações, até que o Espiritismo nos trouxe essas informações, revelando que entre uma encarnação e outra nós ficamos na espiritualidade, nós ficamos na erraticidade, nessa oportunidade entre duas reencarnações. E vai depender de como nós conduzimos a nossa reencarnação para estarmos em situações infelizes, dolorosas, tristes e angustiosas, como nessa cena retirada do filme Nosso Lar, em que André Luiz estava no umbral, na lama fétida e no ambiente escuro. Também podemos observar que, da maneira como conduzimos a nossa vida, podemos ir para plano espiritual de maior qualidade de vida, onde tem mais evolução. Nessa cena vemos as pessoas estudando, as pessoas felizes, também retirada do filme Nosso Lar. Veja que nesse intervalo entre uma reencarnação e outra, nós podemos fazer o julgamento, aquele juízo final que se faz no final de cada reencarnação, para analisarmos o que de bom fizemos e o que deixamos de fazer, e o mal ou o que praticamos. Então, nesse momento, fazemos esse juízo final e tomamos decisões, nos preparamos, nos planejamos para a próxima reencarnação, que ocorre quando a célula masculina, esses menores, penetram no óvulo, que é a célula feminina. Veja, nesse momento o espírito se faz presente para conduzir, para moldar o seu corpo físico. Veja que aí essa célula masculina penetrou e ela agora vai de encontro ao núcleo do óvulo. E os dois núcleos se fundem. Começa a haver a multiplicação celular e aí está dirigida essa multiplicação celular pelo espírito reencarnante, que está ali moldando o seu corpo físico, que está ali plasmando o seu corpo físico, exatamente como é o seu perispírito. O perispírito também é admitido já pela nossa ciência contemporânea, o perispírito com outro nome, modelo organizador biológico. Eles já admitem que é necessário, sim, alguém dirigir, é necessário alguém orientar essa divisão celular para formar coração, para formar cérebro, para formar os olhos. Isso tudo não é uma multiplicação mecânica e ao acaso. Também sobre a pré-existência e a reexistência, nós vamos observar envelhecimento, desencarna, planeja, prepara-se e reencarna desde o óvulo com o espermatozoide. Aí a criança vem à luz, a infância passa pela juventude, passa pela velhice e vai declinando na velhice, até que ele realmente desencarna. Veja que esse ciclo se repete, esse ciclo de estar encarnado e desencarnado se repete e se repete em nossas vidas. Aí nós perguntamos, até quando vai se repetir esse ciclo de reencarnação? Até quando isso vai se realizar? Até quando nós evoluirmos o suficiente para que possamos continuar nossa evolução sem o corpo físico, sem a necessidade de reencarnar, e continuaremos em espírito, com o corpo físico mais sutil, que é de energia, que é o perispírito. Veja que isso é uma tendência normal na escalada evolutiva do ser humano.
Veja que entre uma reencarnação e outra, nós ficamos na erraticidade. Nós também na erraticidade, nesse período nesse intervalo de reencarnações, nós também podemos evoluir. E isso é o que se espera de cada um de nós, para que planeje e reencarne de forma que tenha uma evolução mais efetiva. Esse ciclo de reencarnar e desencarnar vai então até quando a gente precisar dele. Depois nós deixamos de reencarnar e vamos continuar a nossa evolução espírito com o perispírito. Isso em mundos mais adiantados. Assim evoluiremos até que também não precisaremos mais do perispírito, e aí sim partiremos em espírito sem o perispírito, em espírito puro, nos mundos bem elevados, não é? Nessa escalada evolutiva. Então vejamos a caminhada, o caminho da evolução humana. Desde a barbárie, lá do estado de selvagem, do homem da idade da pedra, subindo até a civilização material. A civilização material, onde a criatura já tem algum conhecimento, já tem alguma inteligência, mas ainda a parte moral está por ser feita. Aí vem então a civilização moral. Claro que de baixo para cima, isso ocorre, a evolução de barbárie à civilização material e à civilização moral, pela evolução dos sentimentos. E nós sabemos que para baixo, no estado de barbárie, de selvagem, nós temos a infelicidade, a tristeza, a dor, a aflição, a agonia. E acima vem então a felicidade. E essa é a que todos buscamos, é um direito de toda criatura humana buscar a felicidade. Na verdade, fomos criados para sermos felizes. Felizes dentro das leis de Deus, felizes respeitando ao próximo, felizes amando a Deus, felizes dentro da caridade. Vejamos, o que significa buscai e achareis? Então, perguntamos, o que significa buscai e achareis? Buscai a compreensão para o caminho do bem. Muitas vezes nós nos encontramos numa encruzilhada, numa situação de várias opções, e é necessário que a gente faça a escolha do caminho correto. Então, se a gente pedir compreensão nesses momentos, nessas situações, pedir compreensão para o caminho do bem, sim, seremos assistidos, e tereis a decisão e a compreensão de qual o caminho adequado para seguir. Veja, buscai a coragem e forças para resistir ao mal. Sim, buscai coragem e força para resistir ao mal, e sereis corajosos e fortes. Veja que isso está nesse buscai, nessa procura da espiritualidade. E Deus e os bons espíritos vêm sim em nosso encontro e nos encoraja e nos fortalece na fé e na resistência para que possamos caminhar e evoluir. Buscai a assistência e os conselhos dos bons espíritos. Sim, buscai e achareis também é isso. Buscai a assistência, buscai os conselhos dos bons espíritos, e eles atenderão sempre. Nessa imagem nós temos um senhor já de idade e do lado um espírito que está assistindo, que está o aconselhando. Também buscai e achareis significa buscai coragem e forças para corrigir os erros. Primeiro nós temos que arrepender dos erros e buscar, pedir coragem e forças para corrigir esses erros. Admitir que temos defeitos, buscar coragem e forças para superar esses defeitos. Saber que temos vícios, como está aí nesse da figura. Buscar com coragem para que nós abandonemos os vícios, para que nós tenhamos forças para superar o vício. Então, corrigir os erros, buscar força para isso.
buscai coragem e forças para corrigir os erros, e os corrigireis. Abandonar os vícios, e os abandonareis. Adquirir as virtudes. Então, a gente busca forças na espiritualidade, busca forças na oração, busca força nas preces, para adquirir as virtudes, como a caridade, a humildade, a benevolência, a paciência, a indulgência, a tolerância, a misericórdia, o perdão e a fé. E se fizermos essa busca, as teremos. Então, lembrando que Jesus, em outras palavras, nos diz também: a fé transporta montanhas. A fé transporta montanhas. Não é no sentido de terraplanagem, claro que não. A fé transporta montanhas de vícios. A fé remove as montanhas de defeitos que cada um de nós temos. A fé remove os nossos erros. A fé tem essa capacidade. Então, a fé remove montanha, e se nós buscarmos com coragem e com forças, com sinceridade, teremos essa fé, teremos essa coragem, teremos essa força, teremos essa resignação. Aqui nós temos um quadro, uma imagem, um slide. Na parte inferior nós temos uma diferença de cor, que seria do escuro para mais claro, até a parte superior, que seria o branco. Na parte inferior, a infelicidade. Na parte superior, a felicidade. Veja, à medida que a criatura sai dessas trevas, à medida que a criatura sobe nesse clarear, ela se torna feliz, ela se torna cada vez mais feliz. Quem vive nessa região inferior, acinzentada, escura, nessa região de infelicidade, analisando da esquerda para a direita, nós temos o tempo passando, então o passar do tempo. E perguntamos: quem vive nessa região de infelicidade? Quem vive nessa região escura? Criaturas infelizes, tristes, sofridas, doloridas ou angustiadas. E essas criaturas até têm momentos de felicidades, só que são momentos, depois retornam na faixa de infelicidade. Veja o deslocar dessa criatura durante a vida. Ela até atinge momentos de felicidade, veja, mas ela continua na faixa de infelicidade, na faixa das angústias e das dores. Às vezes até momentos de felicidades indevidos, momentos de felicidade que ela teve, como no roubar de algo, se sentiu feliz, infelicidade no fato de ter sido infiel, né? Essas situações de adultério. Só que ela tem momentos felizes, mas ela continua mergulhado na região de trevas, na região de infelicidade, na região de sofrimentos. O que se espera da criatura é que ela caminhasse para cima e para a direita, sempre, para que ela tivesse entre dois pontos, fizesse ou percorresse a reta, que é a menor distância entre os dois pontos. Veja ela subindo e caminhando. Quando ela chega na felicidade, olha como muda a sua fisionomia. Então isso é para ilustrar que realmente é necessário para que nós sejamos felizes durante as nossas buscas, né? Uma tabela que eu vou montar com os principais defeitos do ser humano. E qual seria o principal defeito do ser humano? É o ódio. E mais 3 caixinhas que podemos aqui preencher com os 3 também principais defeitos do ser humano. Mas os principais mesmo os defeitos, os defeitos raízes, os defeitos que dali originam todos os outros defeitos. O primeiro deles que eu coloco aqui é a falta de fé. Quem não tem fé sofre mais. Quem não tem fé sofre achando que o sofrimento não tem fim. E sofrer não vendo um fim para o sofrimento já é um dos maiores sofrimentos.
Depois da falta de fé, o orgulho também é um sentimento que muito nos prejudica, muito nos infelicita. E mais um dos piores defeitos do ser humano, que é o egoísmo. Veja, nessa região cinza inferior, à medida que se desce, mais infeliz, mais infelicidade. E acima, à medida que se sobe dessa região cinza para cima, nós começamos a observar, a sentir e a vivenciar a felicidade. Ora, para partir da infelicidade, do sofrimento, da angústia, da dor para a felicidade, nós temos que fazer a evolução dos sentimentos. Esses sentimentos de egoísmo, de querer só para si, o sentimento de orgulho, de achar que é melhor que os outros, e esse sentimento de não ter fé, de não buscar as melhoras, de não buscar auxílio de Deus, esses sentimentos têm que ser melhorados, eles têm que evoluir. Veja que da falta de fé, a criatura começa a ter um pouco menos de descrença, até o momento em que ela já tenha dúvida. Antes ela não acreditava em nada, agora ela já tem dúvidas. Acima da dúvida vem a esperança, e acima da esperança a confiança, e no topo a fé, que depois também continua a evoluir e a se desenvolver mais. Do sentimento inferior, orgulho, por evolução dos sentimentos, nós temos menos orgulho até uma moderação, depois uma simplicidade, depois a modéstia, e acima e no alto a humildade, esse sentimento de simplicidade profunda. Veja que a partir daí a criatura também continua no evoluir de uma humildade cada vez maior. Partindo agora do egoísmo, que é um sentimento inferior, precisa ser trabalhado, precisa evoluir, começamos a perceber que a criatura sente dó. Olha, antes ela não sentia nada. Na verdade, mais anteriormente, a criatura sentia satisfação de ver os outros sofrerem e queria tudo para si mesmo. Agora ela já sente uma piedade, uma espécie de dó. Porém, ela sente dó, ela sente essa piedade, mas não faz nada para ajudar. Mais acima, ela sente piedade, ela sente dó e começa a ser solidária. Então, a solidariedade. E acima nós temos a fraternidade. A criatura sente dó, tem piedade, mas já é fraterna, já auxilia ao próximo. E acima disso nós vemos então a caridade. Então, por evolução dos sentimentos, nós vamos do egoísmo à caridade, do orgulho à humildade, da falta de fé até a fé. Ora, quem tem fé, quem tem humildade e caridade, tem o quê? Tem o amor. E aí, nessa parte, então, a fé, a humildade, a caridade se fundem no amor. Olha, se nessa tabela nós temos no extremo inferior os principais defeitos do ser humano, o que é que deve aparecer aqui na parte superior, na parte extrema superior da tabela? As principais virtudes do ser humano. Exatamente. Bem, nós agradecemos a paciência em nos ouvir, agradecemos a bondade de todos, encarnados e desencarnados, e era isso que tínhamos para conversar. Muito obrigado, muita paz a todos.